Boa noite, torcedor corintiano. Mais uma vitória pro Timão, hein? Pode colocar na conta aí que é mais uma vitória pro Corinthians. O Corinthians chega a 41 pontos e está na 10ª colocação. Quem diria? Quem diria que o Corinthians, o time que passou sufoco a temporada inteira, o time que ficou quase um campeonato inteiro dentro da zona de rebaixamento, a gente não conseguia ver projeção de futuro para esse time do Corinthians. Hoje chega à 10ª colocação com 41 pontos, 5 jogos invicto, 1 empate e 4 vitórias seguidas. 4 vitórias seguidas. Que reerguida do Corinthians, dentro do Campeonato Brasileiro e em um momento essencial para a temporada do Corinthians, né? Da reta final do Campeonato Brasileiro, 33 jogos, óbvio que tem times abaixo do Corinthians, como o Atlético Mineiro, que tem 2 jogos a menos, então, claro que não é ainda a posição oficial do Corinthians na tabela, na 33ª colocação, mas mesmo assim já se distancia muito da zona de rebaixamento. E um ponto muito importante, tá, gente? Que vocês podem me chamar de maluco, que vocês podem falar o que vocês quiserem, mas a gente se aproxima do G8. Lembrando que esse ano, provavelmente, até o 8º colocado no Campeonato Brasileiro vai pegar uma vaga por Libertadores. O Corinthians hoje está a 5 pontos atrás. 5 pontos? Não, desculpa. A 3 pontos atrás do 8º colocado, que é o Cruzeiro, que vai jogar ainda na rodada, mas vem de uma sequência muito ruim. Vai enfrentar o Cruzeiro, vai enfrentar o Bahia, vai enfrentar o Vasco, vai enfrentar o Grêmio. Times que estão à frente do Corinthians. Então, existe um mundo ideal, existe uma utopia corintiana, onde o Corinthians pode sim sonhar com uma vaga na Libertadores. Tem que ter calma, óbvio. O Corinthians saiu da zona de rebaixamento agora. O Corinthians conseguiu respirar agora. Então tem que ter calma, mas dá para sonhar. São 3 pontos que diferenciam o 10º colocado, que é o Corinthians, para o 8º colocado, que é o Cruzeiro. Sendo que o Corinthians vai ainda enfrentar o Cruzeiro, o Corinthians vai enfrentar o Vasco e o Corinthians vai enfrentar o Bahia. 3 jogos, que os 3 jogos são dentro de casa. Tanto o Vasco, tanto o Cruzeiro, tanto o Bahia, os 3 o Corinthians vai pegar dentro de casa. Então, cara, eu vou mostrar a tabela aqui para vocês, mas antes deixe seu like, curte, se inscreve aí no Central Alvinegro SCCP aqui para me ajudar. Meta aos 400 inscritos. Então, se você está vendo essa live agora, nesse exato momento, desce, clique em se inscrever, inscreva-se, deixe o like, compartilhe o conteúdo. Se você está gostando do conteúdo, compartilhe, que vai ajudar muito. Fechou? Eu vou mostrar aqui para vocês a tabela do Campeonato Brasileiro. Para vocês verem que eu não estou ficando maluco com essa fala minha em relação a uma vaga, uma possível vaga na Libertadores da América. Ó, Corinthians está em 10º colocado, minha gente. 10º colocado. A gente consegue ver que Vasco, Cruzeiro e Bahia, os 3 times à frente do Corinthians, eles estão com um jogo a menos, né? Que vão ainda finalizar essa rodada. Porém, o Corinthians enfrenta esses 3 times dentro de sua casa. O Corinthians vai enfrentar o Vasco dentro da sua casa, o Cruzeiro dentro da sua casa, o Bahia dentro da sua casa. Então, existe um mundo, não quero cravar, não quero zicar, o Corinthians ainda nem se livrou da zona de rebaixamento. Mas eu cravo aqui que não cai mais. O Corinthians, existe um mundo onde o Corinthians possa disputar a Libertadores da América na temporada de 2025. Mas enfim, isso aí é papo para outro vídeo. Eu acho que depois dessa vitória o Corinthians conseguiu dar uma respirada muito grande nessa tabela, porque o Grêmio acabou perdendo para o Palmeiras, o Vitória perdeu para a gente, então era uma disputa direta, o Fluminense perdeu para o Internacional,
E esses jogos aqui vão acontecer, tanto do Criciúma, Bragantino, Atlético. Esses jogos vão acontecer ainda hoje ou amanhã. Tá bom, minha gente? Mas vamos falar um pouco do jogo de hoje. Vou colocar aqui o campinho para a gente analisar um pouco. Corinthians que entrou, saiu dos 3 zagueiros, até porque o Corinthians está sem zagueiro no momento. O Corinthians estava com Félix Torres e Gustavo Henrique e na reserva o zagueiro da base, Renato. Porque Kaká e André Ramalho estão contundidos. Entrou numa linha de 4, com o Fagner voltando a jogar depois de muito tempo que não jogava o Fagner. Fagner, Félix Torres, o Gustavo Henrique e Matheus Bidu. E aquele 4-4-2 losango que ele sempre costuma jogar, com 3 volantes, André Carillo, Ranielli e José Martínez, Rodrigo Garro e Roberto e Memphis Depay. Querendo ou não, ele deu uma poupada no Alex Santana e colocou o Ranielli. Mas o Ranielli fez uma partida boa, a gente vai falar sobre as notas aqui dos jogadores. Bom, o Corinthians, minha gente, quero até colocar aqui para vocês a dupla corintiana. Que, cara, surpreendentemente, a gente tem que bater palma para esse cara aqui, ó. Yuri Alberto e Memphis Depay. Cara, que dupla. Tudo bem que aqui na foto, na verdade, está o Yuri Alberto e o Rodrigo Garro, que também é uma dupla sensacional. Rodrigo Garro, que deu 2 assistências maravilhosas hoje. Mas que crescimento do Yuri Alberto ao lado do Memphis Depay e do Rodrigo Garro, gente. Ele é o segundo maior artilheiro do futebol brasileiro, só atrás do Pedro. O Yuri Alberto está comendo a bola no Corinthians. É a sua maior temporada artilheira com a camisa do Corinthians, qualquer camisa. Na carreira do Yuri Alberto, é a sua melhor temporada e vem jogando muita bola. É gol todo jogo. E o Corinthians fez essa brincadeira aqui. Vitória, ponto de interrogação, do Timão. Ponto de exclamação. Uma brincadeira aí com o rival do Corinthians de hoje, que foi o Vitória, que vamos falar muito sobre o jogo de hoje aqui no Central Alvinegro SCCP. Tá bom, minha gente? Então, bora lá. O Corinthians entrou com esse esquema e começou o jogo com uma falha grotesca do Hugo Souza, hein, minha gente? Uma falha bizarra do goleiro do Corinthians, Hugo Souza, que tem crédito com a gente. Que tem crédito, então não tem problema nenhum o Hugo Souza acabar falhando, desde que consiga recompensar, e foi o que aconteceu. Entregou a paçoca no primeiro gol do Vitória, no gol do Alejandro, nos primeiros 10 minutos de jogo, e depois fez defesas importantíssimas. Uma defesa espetacular no final do jogo do Gustavo Mosquito. Impressionante o Hugo Souza, hein? Que goleiro o Corinthians contratou, que é o Hugo Souza, que tá por empréstimo, mas o Corinthians, o Augusto Melo já disse que vai comprar o Hugo Souza. E depois do jogo, uma linda troca de passes entre o Rodrigo Garro e o Memphis Depay. O Garro conseguiu colocar o Yuri Alberto na cara do gol e de esquerda, com a sua perna ruim, o Yuri Alberto fez um gol, lindo gol do Corinthians, lindo gol do Yuri Alberto. O Yuri Alberto está surpreendendo cada vez mais e eu torço muito para o Yuri Alberto ficar. Ele já disse em entrevistas que tem sonho de ir para a Europa, que se rolar uma proposta boa ele quer ir, mas será uma pena. Será uma pena, porque é um baita jogador, onde a torcida corintiana pegou muito no pé dele, a mídia, a imprensa pegou muito no pé dele, onde ele não merecia. Foi para o intervalo 1-1, Corinthians e Vitória, já era um resultado bom, porque era um confronto direto, enfim, jogar fora de casa, a gente sabe que o aproveitamento do Corinthians fora de casa não é muito bom, é o pior, na verdade, do Campeonato Brasileiro. E no segundo tempo, o Vitória pressionou muito. Óbvio, o time jogando em casa, empatando, precisando vencer. O Vitória pressionou muito o time do Corinthians, tanto é que teve uma defesa espetacular do Hugo Souza num lance do Gustavo Mosquito. Cara, uma defesa espetacular. Foi a defesa que decidiu o jogo, foi aquela defesa do Hugo Souza. E depois, no meio do segundo tempo, o Rodrigo Garro acha uma assistência espetacular. Uma assistência pornográfica. Uma assistência mais 18. O Rodrigo Garro voltou a praticar futebol. Voltou a jogar bola.
E isso ele falou na coletiva após o... Coletiva não, né? Mas no vestiário após o jogo do derby, que ele voltou a jogar futebol, voltou a praticar futebol. E isso é muito bom para o Rodrigo Garro, que foi sempre o principal jogador do Corinthians nessa temporada. E agora vem dividindo esse protagonismo com o Hugo Souza, com o Yuri Alberto e com o próprio Memphis Depay, né? Mas é um baita jogador que vem fazendo a diferença, né? Que, lembrando, ele acabou perdendo um lance, ficou muito marcado por perder esse lance aqui, lá na Sul-Americana, onde o Corinthians foi eliminado e ele perdeu um gol na cara do gol, com o Yuri Alberto passando do lado. Mas no jogo seguinte contra o Palmeiras, o homem deitou em cima da porcada. Então o Rodrigo Garro tem crédito com a gente, né, minha gente? O principal jogador da partida foi eleito o craque do jogo, óbvio, com 2 assistências, a segunda assistência, uma coisa maravilhosa. Quero falar aqui um pouco sobre as notas que eu vou dar para cada um. O Hugo Souza aqui no SofaScore com nota 6.4, mas eu daria tranquilamente para ele uma nota 7, apesar da falha grotesca que ele teve no jogo. Falha grotesca, mas até os melhores erram. Quantas vezes o Cássio errou e voltou a aparecer em um momento decisivo? Foi o que aconteceu com o Hugo Souza. Falhou no momento inicial da partida, mas quando precisou do Hugo Souza, ele apareceu, como foi no final da partida. Para mim, nota 7. Vocês podem colocar aqui no chat. Fagner, para mim, novamente, uma partida abaixo do Fagner. Para mim, nota 6,5. A Félix Torres e Gustavo Henrique, uma partida ok dos dois. Coloco 6,5, 7 para os dois. Bidu, uma partida discreta do Bidu, nota 6,5. Ranieri fez uma boa partida, concordo com a nota 7. José Martínez fez uma partida abaixo, 6 para o José Martínez. André Carrillo também uma partida bem sumida, nota 6,5. Para o Rodrigo Garro, para mim é nota 9, 2 assistências maravilhosas do Rodrigo Garro. Ele conseguiu controlar muito bem quando o Corinthians estava com a bola, conseguia conduzir muito bem a bola e conseguia ligar a bola do sistema defensivo do Corinthians para os atacantes, que é o Roberto e o Memphis Depay. Tanto é que os 2 gols de hoje foram um gol do Memphis Depay, um gol do Roberto, com assistência, ambas do Rodrigo Garro. Para mim, nota 9. Para mim, o Roberto, mais uma vez, jogando muita bola, sendo aguerrido, um jogador com raça, indo atrás, um calor infernal que é jogar na Bahia, no Barradão, que é um estádio muito hostil. Para mim, nota 7,5. E o Memphis Depay também, nota 7,5. Memphis Depay, que até o lance do gol, no primeiro tempo, ele quase fez um golaço no bico da área, que ele deu um chute colocado, quase fez um gol absurdo, mas depois acabou dando uma sumida. O time todo do Corinthians no segundo tempo deu uma sumida, querendo ou não, pelas substituições. O Ramon Dias acabou colocando o Breno Bidon, que fez uma partida sumida também, o Igor Coronado, o Alex Santana, o Thales Magno e o Romero. Jogadores que são importantíssimos para o Corinthians. O Alex Santana, que joga mais como titular, mas os outros jogadores, que são jogadores de nome, como o Romero, o Thales Magno, Coronado, que é um luxo ter esses jogadores no banco do Corinthians, né? É um luxo ter esses jogadores no banco do Corinthians. O Corinthians, ele assume a 10ª colocação com 41 pontos em 33 jogos, fica atrás de Vasco, Cruzeiro, Bahia, até o G6, né? Só que vai enfrentar esses 3 times, por isso que eu falo num possível sonho para a Libertadores da América, e acredito muito nisso, até porque o Atlético Mineiro está focado na Copa do Brasil e na Libertadores. O Grêmio está com o mesmo número de pontos. Vitória e Fluminense. Fluminense incríveis, hein, minha gente? A chance do Fluminense cair não está pequena, minha gente. Não está pequena. Mas, gente, cara, muito feliz com essa reerguida do Corinthians. O Corinthians conseguiu se reerguer a tempo dentro do Campeonato Brasileiro. 10ª colocação. E sonhando, né? Sonhando cada vez mais. Eles falam lá dentro, internamente, que nada está decidido. E realmente, cara, com 4 vitórias seguidas para esse time do Corinthians, acredito em muito talvez, se sonhar com Libertadores é muito difícil, Sul-Americana já é bem mais possível, tá? E para um time que ia disputar apenas Campeonato Brasileiro ano que vem, conquistar uma vaga para uma competição internacional, tendo o Memphis Depay dentro da equipe, tendo o Rodrigo Garro dentro da equipe, tendo um time muito caro, um time muito caro, né? São jogadores que têm um salário muito alto. E não disputar a Copa do Brasil no que vem é algo muito preocupante para o Corinthians. É algo que, cara, ferra financeiramente para a diretoria do Corinthians. Esse regulamento da Copa do Brasil também, que é uma palhaçada. É uma palhaçada. O Corinthians tem que entrar em contato com a CBF, mudar,
porque tem uma Copa do Brasil sem o Corinthians, que chegou na sua semifinal pelo terceiro ano seguido, para mim é um absurdo. Mas, minha gente, deixa aqui nos comentários o que você achou desse jogo entre Corinthians e Vitória, Vitória e Corinthians, 2-1 Corinthians. O Corinthians consegue respirar dessa zona perigosa do Campeonato Brasileiro, consegue subir e, quiçá, sonhar com a Libertadores da América. Fechou? Curte, segue, se inscreva aqui no Central Alvinegro SCCP e no Instagram do Central Alvinegro também, tá, minha gente? Tamo junto e até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!